está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do mundo da Fórmula 1 pra você. Destaques aqui sempre, conteúdo do f1mania.net, você pode aproveitar para acessar também para ficar sempre muito bem informado, tudo sobre esporte a motor. E claro, tem as nossas redes sociais aí, @site F1Mania, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram e a coisa toda lá, você procura por site F1 Mania. Então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais um episódio aqui do nosso Em Ponto, Garcia. Hoje, já quinta-feira, depois do feriadão, já tem atividade de pista e é disso que a gente vai falar, GP de Las Vegas, no nosso primeiro bloco aqui, Garcia. No segundo, a gente fala um pouco do Verstappen, mas aí agora foi o Zac Brown, na verdade, Garcia, o CEO da McLaren, dono da McLaren, né? Alertou aí para um excesso de agressividade do Verstappen na pista. Então esse é o tema do nosso segundo bloco. Para fechar as rapidinhas, tem a FIA aqui proibido uma prática de proteção aos assoalhos, tem também os pilotos da Fórmula 1 aí cansados, digamos assim, de tantas regras, dá para colocar isso, Garcia, de regras excessivas da FIA também. Para fechar, o Drugovich revelou aí que quase, mas foi por pouco, hein, Garcia, quase participou do Grande Prêmio de São Paulo deste ano, que aconteceu aí no começo do mês lá em Interlagos, Garcia. Beleza, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, quinta-feira, estamos quase lá, dia 21 de novembro de 2024, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, pra gente começar então essa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em ponto, vamos começar falando mais uma vez sobre Grande Prêmio de Las Vegas, né, sobre semana de corrida, Race Week. E, Gavi, a gente falou sobre condições climáticas para esse final de semana e tá acontecendo uma coisa muito curiosa, porque segundo o We're Online, que é um dos sites de clima que a gente procura acompanhar também, né, sobre previsão do tempo e tudo mais, a temperatura vai caindo. A gente não tinha falado de 9 graus ainda, né, de temperatura abaixo dos 10, e como é de noite, inclusive em Las Vegas, isso a gente até falou, né, o clima desértico lá, né, eu falei deserto de Nevada até essa semana, deserto de Mojave, ali próximo a Las Vegas. E, cara, as temperaturas estão caindo ainda mais. Na sexta-feira, que a gente tinha falado entre 12 graus, alguma coisa assim, a temperatura vai estar 9 graus, tá? E também frio, no sábado... também no sábado e no domingo. No domingo existe a possibilidade da temperatura subir um pouquinho, só que a gente, se eu não me engano, a gente tinha falado em 14 graus, vai cair para 11, né? Então essa é a melhor temperatura do final de semana agora, 11 graus. Mais uma vez a gente vai ter problemas aí com pneus slick, a gente até com pneus slick ou com aquecimento de pneus, a gente até falou um pouco sobre isso, mas é um desafio em tanto, não pra gente ser repetitivo, mas é só pra gente trazer para as pessoas que a previsão da temperatura ainda caiu mais um pouquinho, deve estar ainda mais frio do que aquilo que a gente pensava, e 2 graus, quando tá muito frio, a gente tá falando ali, 12 graus já é frio, e quando chega nesse ponto, cai 2 graus, a sensação já muda bastante. Assim como quando passa de 40, do 40 pro 42, do 25 pro 27 tá tudo bem. Agora do 40 pro 42, do 10 pro 8, é uma mudança já que faz com que a gente sofra um pouquinho, né? E é isso que o pessoal tá passando em Vegas. Lembrando que a gente já tem atividade de pista pelo horário de Brasília hoje à noite, né? Hoje à noite, Garcia, 11h30 da noite, inclusive, já fiquem ligados aí na F1Mania.net, tem o nosso tempo real sempre lá, tradicionalíssimo, né, e com muito frio lá em Las Vegas, né, Garcia? Vou até usar aqui, tava vendo uma entrevista do Drugovich esses dias, ele falou que às vezes a temperatura do carro faz 50 graus e tudo mais, então pros pilotos até que tá de boa, né, Garcia? Geladinho lá fora e etc e tal, mas isso afeta todo
todo o carro, né, Garcia? Desde os pneus, o próprio funcionamento do motor no frio, até que em termos de performance ele é um pouco melhor, mas, por exemplo, os óleos lubrificantes demoram mais para entrar na temperatura. A gente tem também os freios demorando mais para a temperatura, então atinge... Para os pilotos, nem tanto em termos de frio, mas para os carros é uma condição muito crítica e uma condição atípica da temporada, né? A gente não tem tanto frio fazendo assim em outras etapas, então falar aí de 9 graus, principalmente nos primeiros treinos aí, dá para imaginar. E é o que você falou, Garcia, 2 graus fazem diferença, então dá para imaginar até ali né, talvez um treino mais, apesar do frio, hein, Garcia, um treino mais morno, porque fuge um pouco da condição que eles vão enfrentar, principalmente no domingo, né? Então, eu acho que a gente vai ter condições diferentes. E assim, cara, de novo, se tem uma coisa boa que o ar frio faz, assim, em termos de motor, né, Garcia? Porque o ar frio, ele melhora um pouco, né, a combustão ali do motor. O frio, ele favorece um pouco isso, né? Mas, então, de repente, sei lá, a gente tem visto aí os motores Mercedes, né? A gente pode ter uma surpresa com relação a isso também, por causa do frio, né? Por outro lado, talvez para a Alpine até também seja um lugar onde ela ganha um desempenho extra, que a gente tem falado. Por que tô falando da Alpine? É um motor ali que tá com déficit de 40, 70 HPs, então é isso, quero ficar de olho nisso, Garcia, né? Nessa parte de motorização também, porque o frio pode afetar e aí positivamente, né, algumas equipes também do grid, Garcia. É verdade, vai melhorar o rendimento nesse ponto. A gente tem o Gavel tá vendo o copo meio cheio aí, né? Na verdade, o cara é otimista, mas é verdade. Tentando distrair, hein? Não, mas você tem razão, você tá coberto de razão. Tem que ver o outro lado também, o lado bom da coisa, né? Perfeito. E, Gavi, você sabe que a gente tem uma previsão do Grande Prêmio de Las Vegas ser, mais uma vez, o grande evento esportivo dos Estados Unidos. Que isso, Garcia? Você tá ficando louco, né? E o Super Bowl? A gente sabe que o Super Bowl, ele é o grande evento esportivo dos Estados Unidos, mas economicamente, olha só, pegar o Grande Prêmio de Las Vegas de 2023, ele gerou um impacto econômico para a cidade de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão, tá? Enquanto que o Super Bowl, em 2023, arrecadou 1 bilhãozinho. Bilhãozinho é sacanagem, mas tudo bem, né? 1 bilhãozinho, com B de bola, tá, gente? Não é 1 milhão, né? 1 bilhão. É muita grana. Então, assim, a Fórmula 1 teve um impacto econômico muito maior do que o Super Bowl. E muitos, claro, benefícios financeiros para a cidade também. Aí o Lori Nelson Craft, que é a Lori Nelson Craft, que é a vice-presidente do GP de Las Vegas, destacou inclusive a importância. Ela falou que a corrida colocou Las Vegas no cenário mundial de uma maneira que a cidade nunca tinha experimentado, que o final de semana, inclusive foi o final de semana antes do Dia de Ação de Graças. Ele falou que geralmente é mais lento em Las Vegas, né? Então ter a corrida nesse período já é uma jogada inteligente para você compensar eventuais perdas. E falou que só em impostos locais a corrida gerou 77 milhões de dólares, impostos locais e estaduais, sendo que o Super Bowl gerou 33,6 milhões, né? O dobro. E aí ela inclusive falou que dos 77 milhões de dólares, 22 milhões de dólares foram diretamente para as escolas de Las Vegas, o que eu achei muito legal. E ela falou, né, a Liberty Media comprou o terreno, onde é o Grand Prix Plaza lá, uma instalação enorme que foi usada para corrida, mas agora também é uma instalação por ano inteiro que está sendo utilizada para eventos, para conferências, para eventos comunitários, inclusive. Então, o Grande Prêmio de Las Vegas foi uma jogada grande, rentável, inclusive com um baita retorno para a cidade também, né? Ah, com certeza, né, Garcia? Com certeza. A gente sabe do impacto que a Fórmula 1 tem na cidade. A gente tem aqui a Fórmula 1 há muito tempo em São Paulo, né? Então, eu sei que nem todo mundo que ouve a gente é de São Paulo, mas quem é de São Paulo consegue comprovar isso, né? Nos finais de semana de corrida. E digo assim, não porque o prefeito vai lá e anuncia os números, né, Garcia? Porque você vê o impacto mesmo, né? Em termos de restaurante, em termos de hotel, tá tudo mais lotado. Você vai na Vila Madalena, tá mais lotado, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E aí, Las Vegas, né? Obviamente que tá entre os principais destinos do mundo, então podia ser diferente.
né? E aí, Garcia, eu vou fazer aqui até a comparação com o Super Bowl. Eu conheço quase nada, né? Mas o que eu vejo é exatamente isso, cara. Eu vejo que a Fórmula 1, apesar do Super Bowl ser um evento internacional também, né? É um evento que as pessoas acompanham ao redor do mundo. A Fórmula 1 rompeu fronteiras, né? Rompeu, mas a Fórmula 1 muito mais, né, Garcia? Eu acho que é muito mais global do que o Super Bowl, e isso se explica também, tá em todos os países, enfim, né? Então, por isso que esse impacto também é maior, mexe com mais dinheiro, mexe com mais gente do mundo todo, né? Então, é isso. Agora, precisaria fazer até uma comparação, eu não tenho aqui, Garcia, mas quanto que atende, por exemplo, deixa eu ver se a gente vê aqui, quanto que atende de pessoas um Super Bowl? O impacto direto no estádio ali ou o público no... O público presente no Super Bowl. É menos gente, né? Porque aí você tem a limitação da capacidade do estádio, né? Tem a capacitação, né? Então... o dinheiro, ele falou aqui de audiência, não, público, estádio. Audiência de 127 milhões, hein, Garcia? Público, estádio. Porque isso também influencia, né, Garcia? Claro. Público, estádio, Super Bowl. Não, e a gente tem, em questão de audiência direta, enquanto você procura aí, o Super Bowl, ele... É um dos números mais famosos do marketing mundial, né? Que a maior audiência dos Estados Unidos é o intervalo do Super Bowl. A maior audiência não, perdão, deixa eu me corrigir aqui. O minuto mais caro de um comercial é o intervalo do Super Bowl, porque por ser a maior audiência, então aquela audiência continua ali, você tem o intervalo comercial e você tem o show do intervalo ali no Super Bowl. Sempre artistas famosos e tudo mais, sempre, né? Sempre artistas assim, é sacanagem falar em peso, mas a gente... Na década de 80, Michael Jackson, na década de 90 e até recentemente Red Hot Chili Peppers, ela é só alto calibre. Sim. Então não tem brincadeira no Super Bowl. É isso, Garcia. E é por causa disso, né? Então, em números de audiência, Garcia, foi para 123,4 milhões de pessoas, isso em 2024. E aí o público do estádio realmente é bem menor, né? Capacidade de 65 mil, expandido ali para 72 mil pessoas. Né? Então, é isso também. Então é isso, apesar de gigante, etc e tal, o tamanho da Fórmula 1 é maior, né, Garcia? É maior. Digamos que uma pista de corrida tem uma extensão territorial muito maior do que um estádio. E aí vende os camarotes, vende tudo, né? E tem a exposição das marcas, que você tem mais espaço, né? Enfim, é isso, cara. Quanto deve custar pra você colocar uma marca sua naquela super esfera lá, hein, Garcia? Né? As ativações são... Deve ser uma ativação caríssima. É isso, e a gente tá vendo, né, comprovando isso com um resultado aí. 75 milhões em impostos, não é brincadeira, Garcia. Antes de falar de horários, Gavi, a gente ainda brincou na terça-feira, quinta-feira talvez a gente volte aqui pra falar de mais alguma pintura especial pra esse Grande Prêmio de Las Vegas. E sim, a RB, que é a nossa queridíssima Visa Cash App RB, também apresentou um design diferente pra Las Vegas. Um carro com... Eu vou ler aqui, porque eu não vou ficar tentando traduzir cor, porque eu sou meio, né? Mas assim, o carro da equipe traz um gradiente cintilante em azul e verde com sobreposição de glitter, remetendo ao brilho característico das luzes vibrantes e da vida noturna icônica de Vegas. É isso, o carro com glitter, Garcia. O carro com glitter. Eu posso estar errado, posso estar muito errado, mas eu acho que esse carro ali na iluminação artificial, por ser uma corrida noturna, vai ficar bonitinho, viu? Vai chamar atenção. Vai chamar atenção, Garcia. Vai chamar atenção, né? Eu não gostei muito das cores, pra falar a verdade, que tem um verde águas. Não tá bonito, né? Não tá, né? Não, verde água não, é gradiente cintilante em azul e verde. Traduzindo para o português aqui, Garcia, começa com verde água, né? Indo até um azul escuro, já ali na cor do próprio carro ali, daquele azul que eu acho muito bonito, né? Do carro da RB. Então... Mas eu concordo com você, cara. Parece que tem bastante brilho, né? Assim, essa parte do glitterizada, hein? Do carro, Garcia. Vai brilhar sobre as luzes lá. Vamos ver, cara. Interessante. Eu acho sempre interessante. Por mais que às vezes eu acho feio e não sei lá, né? Agora, sabe o que me lembrou com essa faixa verde aqui? Do nada, que me lembrou agora. A Benetton, Garcia. Se eu tampar atrás aqui, ó. Mute 7, só falta eu ler um Mute 7 aqui. Pode ser mesmo. Tampei. Verdade. Tampei aqui, ó, da roda. Quem
quem estiver ouvindo a gente, abre aí o f1mania.net, tá na capa, faz esse exercício, vai aparecer um Mild 7 ali, ó. Tem razão. Mas é isso, vamos mais um carro. Será que agora acho que encerrou então, né, Garcia? A gente falou que talvez tivesse mais. Não dá mais tempo. Red Bull não apresentou, né? Não dá mais tempo. Não dá, e você sabe Bull vai vir normal, então. E você sabe que quase que a RB apresenta a pintura bonitinha, legal aí e tal, mas quase perde um piloto pra essa corrida de Las Vegas, né? Porque o Yuki Tsunoda foi barrado na imigração, garoto. Você acredita, ele falou que ele quase foi mandado de volta pra casa. Ele falou que, inclusive, o agente da imigração mandou ele de volta pra casa, né? E aí ele falou assim, eu fiz o visto, fiz tudo mais, foi assim nas últimas 3 corridas. Ele falou, consegui entrar aqui no Grande Prêmio dos Estados Unidos, que foi em Austin, sei lá, algumas poucas semanas atrás aí. Ele falou que teve uma discussão muito séria, de umas 2 ou 3 horas ali. E ele disse que ouviu algumas coisas, mas ele falou, espero que fique tudo bem no futuro sem problema. E ele falou assim, eu tava com meu fisioterapeuta, mas é que quando você passa pela alfândega, você vai individualmente. E o agente da imigração me colocou uma sala para que a gente tivesse em uma conversa. Aí disse que ele falou pra pessoa da imigração lá, pô, posso trazer uma pessoa aqui que viajou comigo, tá? Ele pode ajudar a explicar um pouco mais sobre mim, explicar que eu sou um piloto de Fórmula 1, e eles não permitiram. Não permitiram que o Tsunoda levasse o fisioterapeuta dele pra sala. Não permitiram que ele ligasse pra ninguém, porque ele queria ligar pra equipe também, ou então pra alguém da própria organização da Fórmula 1, porque alguém poderia ajudar. Ele falou que naquela sala não tem como fazer nada, demonstrou inclusive um incômodo muito grande aqui, o Tsunoda. E aí ele falou assim, poxa, talvez eu não parecesse um piloto de Fórmula 1, eu tenho certeza que ele sabia, o agente da alfândega. Ele falou assim, durante a conversa ele até me perguntou o salário e tudo mais. Ele falou, foi muito desconfortável, parece que as coisas pelas quais... eu fui pressionado por muitas coisas ali, né? E eu não podia dizer nada. Se eu disser algo, acho que eu vou ter mais problemas. Ele falou que, né, então tentou ser muito polido. Ele falou, mas felizmente tudo correu bem no final e o Tsunoda já está em Vegas. Mas já pensou, cara, o cara ser barrado pela imigração? Maluquice, porque aí você pega... porque você pega uma atitude individual de um agente que de repente barra uma pessoa. Se o Tsunoda volta pro Japão, imagina o problema que esse cara não ia arrumar pra cabeça dele. Pois é. E aí ele diz no final aqui que, né, tem certeza até que o cara sabia, né, Garcia, que ele era. Fica uma coisa mais constrangedora ainda, né, mais difícil de entender. Sim. Né. E, assim, que bom que deu tudo certo, cara, a gente sabe. Agora, puta, cara, eu nem sei se eu devo, porque não é o momento de fazer uma brincadeira, né, mas sabe que eu não me aguento, né, Garcia? Se fosse um cara do Super Bowl, passava, hein, nos Estados Unidos. Então. Então a Fórmula 1 não atingiu tão globalmente lá ainda, né, ou o cara tá de sacanagem, hein, Garcia, tá de sacanagem com o Tsunoda. Minhas, assim, né, como que a gente, minha força aí pro... Porque me parece um caso, talvez, de racismo, alguma coisa de xenofobia, sei lá, né, Garcia? A gente acaba inevitavelmente caindo por esse lado, né? Mas que bom que tá tudo bem também. Agora, o cara seria mandado embora, hein, velho? Que bom que o Tsunoda teve cabeça fria, coisa que ele não costuma ter quando tá guiando. Então, mas você sabe, cara, que eu não gosto de ficar culpando a vítima, né? Óbvio. Mas eu fiquei pensando, será que às vezes ele falou alguma coisa atravessada lá? Porque o histórico, né, mano? Sabe como é que é? Falou alguma coisa. Esquentadinho. O cara falou, não sei o que, falou alguma coisa lá e aí. Mas ele te tratou bem aqui em São Paulo, né? Muito, cara. Não, isso eu tenho que dizer. Então. Verdade, a gente entrevistei ele lá, fiz um 1-to-1 lá. 1-to-1 é bom, hein, Garcia? Que é o Memphis Depay, já mistura o português com o brasileiro, né, o inglês, mas foi muito bacana, cara. Ele é um cara gente boa demais, né? É isso. Bom, horários rapidão aqui do Grande Prêmio de Las Vegas. Hoje, tá, gente? Tudo que eu vou falar aqui é horário de Brasília. Hoje, 11h30 da noite, já tem o primeiro treino livre. Na madrugada de hoje para amanhã, das 3 às 4 da manhã, treino livre 2. Amanhã, 11h30 da noite, treino livre 3. Na madrugada de amanhã, para sábado, das 3 às 4 da manhã, tem qualificação, formação do grid. E no domingo, 3 da manhã, o Grande Prêmio de Las Vegas. Domingo, 11 da manhã, é um pouquinho depois, tá, gente? Tem o parque fechado aí pra gente comentar pra você tudo aquilo que aconteceu. Beleza? Vamos lá pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto.
Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa quinta-feira, dia 21. E olha, a agressividade, vamos chamar assim, do Max Verstappen volta a ser tema na Fórmula 1, dessa vez pelas palavras de Zac Brown, CEO da McLaren. Ele deu uma entrevista à Auto Motor and Sport e ele falou assim, poxa, o mundo mudou. Hoje em dia, admitir fraquezas é uma força. Todos nós temos. Talvez Lando Norris seja às vezes muito aberto e ele seria melhor aconselhado a conter algumas coisas, disse aqui. Ele falou assim, mas isso não é exatamente uma fraqueza na pista, né? A gente precisa mostrar ao Verstappen onde estão os limites. Ele falou assim, o Lando Norris brilhou muito em Austin, a única coisa que ele tinha que ter feito de diferente seria bater no carro do Max, mas esse não é o nosso estilo, nem o estilo do Lando, né? Ele falou assim, isso gerou uma grande discussão sobre as regras do jogo, o que também é necessário. Ele falou assim, o Lando Norris pilota duro, mas é justo, o Max é um piloto incrível, que joga no limite das regras, mas é preciso mostrar a ele onde estão os limites. Se isso não for feito, haverá cenas como a que houve entre Lewis Hamilton e Max em 2021, quando o Hamilton disse a si mesmo, chega, né? Se referindo ao acidente entre os dois no Grande Prêmio da Inglaterra daquele ano. Você sabe, Gavi, a gente já falou muito isso aqui e a gente acaba falando de novo, não tem problema, e nós somos uma dupla muito paciente, inclusive. Isso é verdade. Repete algumas coisas, né? Porque assim, ok, é preciso mostrar os limites da pista e das regras para o Verstappen e para todos os outros pilotos, o que eu acredito que o risco maior esteja aí, quando alguém resolve, entre aspas, revidar o Verstappen, aí muitas vezes o revide vem a cavalo e pode dar problema, como aconteceu na Inglaterra em 2021, na minha visão pessoal. Mas assim, eu acho que o que acontece com o Max é um pouquinho diferente do que o Zac Brown tá falando. O que acontece com o Max é que ele entendeu os limites de como os comissários agem. Então os limites já foram avisados pro Max e ele faz questão de jogar sempre nessa linha tênue. Claro que às vezes vai passar um pouco, né? Mas eu acho que ele faz questão de jogar com os limites até mesmo como forma de pressão aos outros pilotos, né? Então, Garcia, puta, cara, é difícil, porque assim, eu já me rendi ao talento do Verstappen, sabe? Já falei aqui várias vezes, mas eu acho às vezes que ele é sujo, cara. Ele tem, assim, e a gente às vezes até discorda nisso, né? Mas, por exemplo, eu tava revendo a corrida lá com o Leclerc dessa semana, do Las Vegas 2023. Tá. Pô, a largada dele, cara, depois ele disse que ele perdeu, né? Ele perdeu ali, não conseguiu frear, mas, mano, você vê ali, ele foi tacou o Leclerc pra fora da pista, velho. Né? Apesar que, assim, poderia ter perdido a freada? Poderia. Vou sair em defesa do Verstappen. Acontece aqui. Também, né? Até. Acontece também. E outra, acabamos de falar aqui, cara. Acabamos de falar. Largou frio. Ano passado talvez não tivesse 9 graus, mas também não tava 20, frio, não tava 15. Então talvez os pneus com certeza não aqueceram o suficiente para fazer uma freada. Então assim, pode não ter sido proposital de fato, né? E aí ele assumiu a penalidade lá, pagou a penalidade, ganhou uma corrida e tá certo, né, cara? Assim, eu não vejo de fato o Verstappen ter disputas perigosas, Garcia, tá? Eu acho que às vezes ele vai no limite, sempre sai do limite e é uma falta, toma um cartão amarelo, né? Às vezes um vermelho, sei lá, porque não tem vermelho seria ser desclassificado, mas sei lá, toma 2 punições, igual tomou 20 segundos, né, Garcia? Um gancho maior ali do que um amarelo. Então é difícil, mas eu acho que também é um certo exagero, Garcia, né? Principalmente nessa fala do Zac Brown. É isso, eu acho que ele é um cara que joga ali no limite, às vezes ele passa um pouco do limite, então tem umas manobras que eu considero suja em algum momento. Apesar de não ter achado que ele foi sujo contra o Verstappen, o Lawrence nessas últimas manobras recentes aí, achei que não foi sujeira dele, foi ali uma disputa intensa e tal, assumiu a penalidade, etc e tal. E aí é isso, Garcia, ele tá um pouco sempre ali no limite, né, cara? Agora, não vejo ele ser um cara inseguro, né, igual o Zac Brown falou aí, dele ser um cara que coloca em risco os outros pilotos. Eu acho que é um certo exagero nisso, Garcia. Então, é que aí, claro, o Zac Brown tá jogando com
com a mídia também, né? Ele vai usar o microfone que lhe foi dado naquele momento pra tentar jogar um pouco dessa pressão. Mas você sabe que... e uma coisa que a gente já falou aqui, e o David Coulter... Eu vou até evitar uma polêmica aqui. Uma coisa que eu não vou falar. Mas eu vou deixar umas palavras do David Coulter aqui. Que ele falou assim, olha... O fato é que o cara é brilhante. Brilhantemente rápido. E falou assim, sim, ele é controverso. E aí ele fala uma outra verdade grande aqui. Ele falou assim, Ayrton Senna era controverso. Michael Schumacher era controverso. E aí... A gente não fala isso aqui direto, Garcia? Direto. E aí ele falou assim, olha, eu não tenho certeza se já houve uma pessoa muito bem sucedida e não controversa na Fórmula 1. Ele falou, talvez ali pelos anos 60, 70, porque eles arriscavam as vidas, mas por mais que eu esteja velho, ele até brincou aqui, ele falou assim, eu não tava naquela época assistindo, então não posso julgar dessa forma. Mas aí ele falou sobre as controvérsias. E assim, eu acho que é isso, cara. A controvérsia. Ele tá completamente certo. Senna e Schumacher eram super controversos também. Tiveram seus momentos de sujeira também. São pilotos sujos? Sim, sim. Talvez seja forte você falar tem muita isso. Gente... tem muita gente que, se você perguntar se um piloto sujo, tem muita gente que vai dizer que o Schumacher era. Exato, falei até como provocação mesmo, Garcia, né? Né? Foi uma provocação, né? Então, e aí o Senna foi sujo também? Porque teve alguns momentos que... Então, foi além do limite. Se eu for pegar dos três aqui que a gente citou, pra mim, Schumacher era o mais próximo de sujo desses três, né? E aí a gente tem o Senna e o Verstappen num empate técnico em muitas coisas aí, mas não considero pilotos sujos, embora, como eu já falei muitas vezes aqui, a manobra mais suja da história da Fórmula 1, quem fez foi o Senna. Foi o Senna mesmo. E eu acho que as pessoas concordam com isso. Não sei, até fica a provocação. Depois mandem, no final a gente dá o Instagram, mandem lá pra gente. Isso. Qual foi a manobra mais suja da história, hein, Garcia? Eu vou lembrar de umas aqui. Senna e Prost. E por quê, né? E por quê? Porque pra dar caldo, né, Garcia? Senna porque eu gosto de falar dessa manobra do Senna com um porquê. Sim. Senão não tem graça. Sim, exato. Teve, Damon Hill, Schumacher e Damon Hill. Lembra de mais uma pra gente dar 3 alternativas, Garcia? Vamos lembrar. Schumacher e Villeneuve. Schumacher e Villeneuve. Vamos colocar mais uma atual. Que bom. Hamilton e Verstappen na Inglaterra, que você falou que você considera suja. Que de certa forma... Eu não acho que foi sujeira. Eu não considerei não considerei sujeira também. Não, também. Mas muita gente achou. Achou, assim então, como muita gente achou. Assim como muita gente achou sujeira a manobra de Monza, do Verstappen com o próprio Hamilton. Quando o Verstappen vem por fora e... Sim, que acabou subindo na cabeça do Hamilton lá, né? Aquela manobra, inclusive, acabou tendo... aquela foi... Aí, se você pensar uma nessa... consequência perigosa. O Brown tinha razão, hein? Se fosse um recorte do GP de Monza... Mas também, cara, é que, assim... Aí, vamos lá. Vamos voltar aqui. O esporte, até pra poder ser claro também, né? Senão vamos ficar pensando que o esporte é um esporte perigoso, né, Garcia? Fato. Opa. Ponto, né? Tem até na Fórmula 1, quando você anda lá, cara, eu não vou lembrar porque, puta... Mas é tipo assim, tem uma coisa escrita lá, que vem nos releases e tal, só que é tipo assim, pra você ter atenção e tudo mais, porque é um esporte que tem risco de vida, cara, né? Tá envolvido o risco de vida ali. Se você invadir uma área de um box, numa área ali, vai ter um segurança, mas, cara, se você sair correndo ali, você entra, entendeu? Você vai morrer, né? Vai ser atropelado, entendeu? Você pular a arquibancada lá na reta, então assim, é um esporte que corre risco de vida pros pilotos também. Então, voltando agora aqui, né? Todo piloto, quando senta lá, assume um risco, né? Não que ele queira morrer, obviamente que ninguém quer morrer, mas ele sabe que existe um risco ali, né? Hoje em dia pequeno, né, disso acontecer. Então eu também não acho que o Verstappen tentou, por que eu tô falando isso? Que não foi que você falar, ele foi inseguro e perigoso, e é isso que aí a gente volta no negócio do Brown, Garcia, porque ele, obviamente que ele não tentou matar o Hamilton, cara, né? Obviamente, Sim. né?
claro, quem pensar isso é maluco. Desculpa, se alguém pensar isso, já tô falando aqui. Mas é maluco, né? Porque não, cara, só que aí que entra o lance do Brown, velho. Na Fórmula 1, como você tá muito no limite, uma manobra ali, às vezes pode causar um erro, pode causar um acidente sério, né, Garcia? Exato. Então, assim, sei lá, tire as conclusões você. Talvez eu também não tenha uma conclusão desse assunto do Brown, etc. E tudo, mas é isso. Você tá assumindo um risco, então quando um piloto deliberadamente faz ali, queira ou não, ele coloca o outro em risco, sim, Garcia. É verdade. E é por isso... E aí mandem pra gente, hein, Garcia, lá, qual que é a manobra mais... Se tiver outra, pode mandar outra também. Não precisa ser as 3 opções, né, Garcia? E é por isso que, vale a pena o pessoal falar. E só explicando, como eu sempre faço questão, eu sempre falo da manobra do Senna no Japão, quando ele foi bicampeão do mundo, por um simples fato. Mas o Prost jogou o carro em cima dele um ano antes. Schumacher jogou o carro no Rio. Schumacher jogou o carro no Villeneuve. Em reação. Por que eu considero... Talvez foram sujos naquele momento, né, Garcia? Mas em reação. Por que eu considero a manobra do Senna pior? Porque ele sentou no carro ciente do que ele ia fazer. Ele planejou. Foi premeditado aumenta a pena, Garcia. Exatamente. Ele planejou aquilo. Se o Prost vou jogar o carro em cima dele e vou ser campeão aqui nessa primeira curva, né? Então, assim, planejou. Então, pra mim, é pior. É só por isso. Mas é isso. Mas ao mesmo tempo, eu não acho o Senna um piloto sujo. É bem nessa linha do que o Rio falou. Eles são controversos. O Senna também gente. E eu sou fã máximo do Senna, assim. Mas ele é controverso. E tudo bem que ele seja controverso também, porque ele não tem que ser bonzinho pra mim. Eu posso continuar sendo fã dele e posso ser fã de um controverso. Eu acharia ruim ser fã de um piloto sujo. Mas controverso? Não. Controverso tá ali, entendeu? Apesar dessa manobra suja. E eu sempre vou colocar essa vírgula. O Senna, pra mim, ele tem essa vírgula na carreira. Não chega a ser um asterístico, uma vírgula. Mas é isso. Teve um momento ali, claro. E vou encerrar com uma aqui, ó, desse bloco, do Lando Norris, Gavi, que ele falou assim, olha, provavelmente eu não estava totalmente pronto para enfrentar a Red Bull e o Verstappen, né? Ele deu essa entrevista coletiva hoje em Las Vegas falando isso. Ele falou assim, agora eu acho que eu tô, mas para esse ano já é tarde demais. Talvez alguns pilotos no passado estivessem mais preparados para esse tipo de situação, mas ninguém enfrentou o Max tão cedo na carreira, ainda mais no meio da temporada, e conseguiu oferecer uma luta razoável. Ele falou, fiz o meu melhor, mas eu admito que não foi o suficiente. Max provavelmente é um dos melhores pilotos de todos os tempos. Eu não acho que veremos outro como ele na Fórmula 1, é minha opinião, mas acredito nisso. Para competir com alguém com essa habilidade, precisa de alguma coisa a mais do que eu consegui apresentar nessa temporada. E eu acho que eu nunca concordei tanto com o Norris, mas ao mesmo tempo é verdade, ele não foi apresentado para essa situação, porque muito provavelmente ele nem esperava que a McLaren fosse melhorar tanto a ponto de ter o melhor carro da temporada, né? Total, Garcia, total. E, assim, a gente tem que falar, né, cara? A ideia é essa. Quando você tá disputando o título, o quanto que a gente falou isso aqui sobre o Verstappen, agora sobre o Norris também, Garcia, né? Você tá chegando pela primeira vez ali, a disputa é outra, a pressão é outra, né? É tudo outro. Mas o Norris largou tudo errado porque ele não sabe largar. Não, ele sabe largar, mas largar em primeiro, tendo que ganhar do Verstappen na primeira curva é diferente, né, Garcia? De você largar em quinto, entendeu? Largar em segundo, que seja, cara, né? Você, quem participou de um campeonatinho, seja aí, por exemplo, porque a gente fala muito de kart aqui, mas eu sei que muita gente que ouve a gente corre de Gran Turismo, Fórmula 1, né, Garcia? Quando você larga em primeiro é diferente, já no Gran Turismo já é bem diferente. Então, e aí ele vai adquirindo essa experiência. No fim, ele até começou a largar bem. Então, ano que vem, ele vem mais postado, né? Ele chega melhor para disputar o título com o Verstappen, né? Vai depender de novo da McLaren entregar o carro. Então, concordo com isso. Adquirir uma experiência, não foi, né, que ele não tinha antes, não sabia também que isso ia acontecer, né? Obviamente. Então, o Verstappen teve já uma preparação melhor, né? A Red Bull foi meio, a gente tá chegando, né, Garcia? O Verstappen já tinha... digamos que andava melhor lá na frente, né, do que o Norris. Então tá
tá tranquilo, cara, essa etapa passa. O que não pode é ano que vem ele cometer os mesmos erros de novo, se acaso vier disputar de novo vitórias, né, pole position, etc, Garcia. Eu já acho que ele vai ser o piloto número 1, viu? Então, já tá difícil acreditar nisso, né? Tá difícil. Mas ok. É isso. Bom, vamos aqui pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, com as nossas rapidinhas de sempre. Gavi, a pilotaiada tá brava mesmo, hein? O George Russell, que é piloto Mercedes e também é presidente, diretor lá da GPDA, que é a Associação dos Pilotos, né? Voltou a cobrar a FIA. Então tá rolando uma queda de braço aí. Ele falou: pedimos mais uma vez que o presidente da FIA forneça transparência financeira e um diálogo aberto direto conosco. Aconteceram algumas coisas ao longo desse ano que a gente queria resolver de forma mais unida. No final do dia, a gente só quer ser transparente com a FIA e ter esse diálogo. A saída do Niels Wittich, que era o diretor de corrida, também é um exemplo claro de que a gente não faz parte dessas conversas, né? Falou que, inclusive, a declaração que a gente falou aqui da GPDA, inclusive, não teve nenhum tipo de resposta da FIA e os pilotos ficaram um pouquinho surpresos aí. E aí ele falou assim: olha, em última análise, a gente ouviu da FIA há alguns anos que se tratava das eleições presidenciais, né? Quando se tratava das eleições presidenciais, eles falavam sobre transparência, sobre onde o dinheiro deveria ser reinvestido em corridas de base e tudo mais, a gente foi a favor. Mas quando se trata dessas multas altas, por exemplo, há vários pilotos no grid que podem pagar essas multas confortavelmente, mas queremos saber onde isso está sendo reinvestido e se está indo para a base, para programas de treinamento. Então a gente só quer entender. Então, mais uma vez aí o George Russell liderando uma certa cruzada contra a FIA, galera. Garcia, agora eu acho que a resposta foi a demissão do Charlie White, do Niels Wittich. Coitado do Charlie White, né? Que Deus o tenha. Do Niels Wittich, Garcia, não sei, né? Foi coincidentemente depois ali, ele saiu e pra mim a resposta foi essa. O que até leva a gente a pensar em outra coisa. Então quer dizer que essas respostas eram todas assim, todas desfavoráveis, né? Onde tá sendo o dinheiro gasto? Ninguém sabe. Lá em Las Vegas. Em Las Vegas. Porque, né, não tem uma resposta. Não teve, né? Não teve. E aí, depois disso, alguns dias depois, a gente teve ali o Wittich saindo. E assim, mais do que ele saindo, ele depois deu uma declaração deixando claro que não foi ele que pediu pra sair, né? Ele foi demitido do cargo, ele fez questão, então foi uma coisa meio que eu acho que foi a resposta, né, da FIA aí, mas é isso, o Russell tá em cima, ele que é o representante da associação tem que ficar em cima, e agora é isso, agora eles querem saber, não basta demitir, eles querem saber pra onde foi o dinheiro, hein, Garcia? E tá certíssimo, cara, certíssimo, nós queremos também saber agora, né, onde tá sendo esse gasto, esse dinheiro aí. Bom, né? Mais uma aqui, Gavi. Vamos voltar para o Grande Prêmio dos Estados Unidos do ano passado, quando o Hamilton e o Leclerc foram desclassificados porque os skid blocks, que são aquelas pranchas de madeira que tem embaixo do carro, sofreram um desgaste além do permitido. Ela tem que terminar a corrida numa altura mínima. Só que agora a gente tem os carros andando cada vez mais próximos do chão por conta da volta do efeito solo e tem um risco de que essa prancha se desgaste. O que as equipes estão fazendo, né? Elas estão usando uma espécie de parafuso, vamos dizer assim, para prender, para fixar essas pranchas, para evitar a movimentação dessa prancha, para que ela se desgaste um pouquinho menos, né? Fica na traseira ali dos skid blocks, né, da prancha. Que acaba até amortecendo e tudo mais para reduzir o desgaste. Mas a FIA emitiu uma nova diretriz técnica proibindo o uso dessa proteção sobre os skid blocks. Mudança aplicada agora já com efeito imediato para antes do GP de Las Vegas, porque a Red Bull apontou essa prática como sendo uma violação das regras. Aí você fala assim, pô, mas todo mundo estava usando? Não era todo mundo que estava usando. Quem estava usando era Red Bull, que não estava usando era Red Bull e McLaren, por exemplo, que até outro dia eram as duas melhores equipes da temporada e agora elas estão sofrendo uma certa ameaça da Ferrari
E a gente não sabe se essa foi uma forma de impedir o avanço da Ferrari nessa reta final de temporada, mas fato é que a FIA emitiu essa diretriz, não é para fixar os skid blocks, as pranchas, não dessa forma. Garcia, uma novidade quente aí, em meio a tanto frio lá em Las Vegas, hein, Garcia? Uma novidade quente aí, porque quem sabe isso influencia diretamente a Ferrari. Né? A Ferrari deu uma guinada aí. A gente não tem, eu sei que é difícil e nem vamos conseguir agora, mas talvez ninguém tenha, tá? Só para deixar claro isso, talvez essa informação não exista. Mas quando é exatamente que foi introduzido isso, né? É difícil saber, cara. Talvez até quem acompanha em loco a Fórmula 1 tenha, porque quando você vai em loco lá, Garcia, eles te dão no primeiro dia uma folha, cara, que eu até tenho aqui. Um dia eu preciso postar isso, que assim, assim, da Doc imprime tudo em colorido, né? Mas beleza. Mas é como que chama? Um calhamaço. Calhamaço de fogo. Essa palavra. Um calhamaço, assim, que tem todas as equipes, umas 3 folhas por equipe. Aí a página 1 é a equipe, tá? Na página 2 tem os carros desenhados, assim, e as alterações circuladas, onde foram feitas as alterações dos carros. E aí na outra página, detalhadamente, né? Então eu lembro que no Brasil, por exemplo, a McLaren fez umas alterações na asa, né? Então ela foi só a McLaren, o resto não tinha. Então talvez a gente teria que ter acesso a isso para saber quando é que foi introduzido. Para que isso? Por que eu tô falando isso? Para ver se coincide com essa guinada da Ferrari, né, Garcia? E assim, vamos ter o checkmate, não, vamos ter assim, tirar a prova nesse final de semana. A gente falou aqui em todos os programas até agora, né? Gravamos segunda e terça, Garcia. Então, falamos que a Ferrari vinha muito forte, né? Ano passado até chamei atenção para isso. Foi meio que uma virada de chavinha ali também para a Ferrari, que disputou a vitória pela primeira vez na temporada com a Red Bull. O Leclerc chegou a liderar e tudo mais, depois terminou em segundo. E poderia ser uma corrida assim para a Ferrari chegar com uma vantagem, mas vamos ficar de olho nisso. Não que não vá ter, mas pode se influenciar, Garcia. É isso. Bom, vamos falar sobre Felipe Drugovich. E, cara, passou perto, hein? Passou muito perto. Ele deu uma entrevista pro Flow. Foi na segunda ou foi na terça, já não lembro. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Funari, que é produtor do Flow lá, que é amigo meu de longa data. Trabalhei quase 10 anos com ele na Transamérica. E agora a gente tá por aqui, ele tá lá no Flow como produtor, grande produtor, inclusive. E o Felipe Drugovich esteve lá e ele falou que ele... assim, não é que ele quase correu o Grande Prêmio do Brasil, mas o que aconteceu com ele? Ele falou que saiu do México e o Alonso chamou ele e falou assim, e o Felipe treinou lá no México, né? O Alonso chamou ele de canto e falou assim, olha, se eu fosse você, eu ficava preparado. Por quê? Porque a gente sabia que o Alonso não estava muito bem, né? Ele tava com uns probleminhas estomacais lá, então não foi a feijoada brasileira, foi provavelmente a pimenta mexicana mesmo, né? E aí ele até fala lá na entrevista, ele fala assim, agora você imagina, eu tô lá saindo do México num voo pro Brasil, o cara me fala isso. Eu falei, putz, vou estrear no Brasil de Fórmula 1. Ele falou que queria sair pelo teto do avião, não conseguia dormir, ele falou, agora vai. E aí ele chegou na quinta-feira no Brasil lá, não deu certo. Mas ele falou que ficou a semana inteira vidrado nisso. E aí o pessoal até perguntou pra ele, mas você não acha que foi mancada dele te gerar tanta expectativa assim? Ele falou que não, que ele acha que o Alonso só quis ajudar mesmo, falou sem intenção de criar expectativa, mas é que ele falou, eu tô mal, se eu fosse você, eu ficava preparado. Mas ele falou assim, eu processei de outra forma, né? Na minha cabeça o que eu ouvi foi, se eu vou correr no Brasil, vou estrear no Brasil, pronto, minha vida mudou, é isso aí. E acho que o grande lance, mais do que estrear no Brasil, Gavi, é ter a tal da chance que a gente sempre fala de voltar pra fila, de fazer uma corrida direitinho lá, pra todo mundo ver, o cara é capaz de fazer uma corrida de Fórmula 1. Totalmente. Que eu acho que todo piloto tá esperando isso hoje em dia, né? Isso podia mudar a vida do Drugovich, Podia mudar a vida do Drugovich, Garcia. Exatamente era isso que eu ia dizer. Porque acho que se ele tivesse uma oportunidade, cara, tudo bem que ia ser uma daquelas oportunidades, pensando em tudo que aconteceu no GP agora, né? Ia ser daquelas fogueiraças, hein, Garcia? Pô, mas se ele passa nessa fogueira aí também, então... aí ano que vem ele tá na Red Bull. É tipo isso, Garcia. Gente, calma. Mas é tipo isso, aí ia ficar assim, cara...
temos que dar uma vaga pra ele, né? Temos que dar uma vaga. Alguém tem que arrumar uma vaga pra esse cara, né? Ia criar esse apelo, que ele até, né, por tudo que a gente ouviu aí, o Drogovic segue no sonho de alcançar a Fórmula 1, tá lá tentando, né, e tudo, e precisaria de uma chance dessa, né, Garcia, pra mostrar realmente a gente sabe aqui do valor dele, etc e tal, mas tô dizendo pros caras lá, que ainda ninguém contratou ele, então precisa mostrar alguma coisa pra alguém lá, e acho que seria essa a oportunidade, viu, Garcia? A gente fica esperando, assim... Cara, eu desejo a maior sorte do mundo pro Drogovic, mas é que a situação dele não é nada fácil. Ele saiu da fila. Não sei muito detalhe. Tá lá no fim da fila. Não saiu. Porque ele ainda é um piloto de testes da Red Bull, cara, da Aston Martin. Eu acho que seria na Aston Martin o negócio, Garcia. Só que a Aston Martin é difícil, né, mano? Então, aí que tá. Como é que ele vai correr nessa Aston Martin aí? Não dá, né? Então... Ele vai pegar quem? O Alonso? Só se o Alonso se aposentar em 2026, será que os caras chamariam ele? Eu acho que ele tem chance. Mas é difícil, tá longe, né? O Stroll vai sair, tá longe. Pode acontecer, pode, né? Muita água passar embaixo dessa ponte ainda. O Lance Stroll, cara, vai desistir da carreira dele? Não acho, cara. Vai jogar tênis. Cara, esse poderia, uma brincadeira né? que o pessoal tá quadra fazendo pra ele. Pior que ele já deve ter, né? Umas 10 quadras. Já deve ter. E dizem que ele joga bemzinho. Claro, não pra ser atleta profissional de tênis, mas dizem que ele joga bem o tênis até. Mas nunca vi, né? E nem manjo tanto de tênis assim pra poder... Nem manjo, cara. Também, apesar que eu gosto de tênis, Garcia, acho bonito pra caramba. Inclusive, vou deixar uma dica de filme aqui, nada a ver, off-topic, hein, Garcia? Assistam o King Richards, cara. Já assistiu? Não. Filme do King Richards, a história da Venus e da Serena Williams. Meu Deus do céu, hein, cara? Assista. Porque falamos de tênis. Fica a dica. Né? Uma história aí de esporte. Fica a dica, cara. A gente é do esporte, né? E fala de tênis, mas tem toda essa perspectiva do esporte. É muita coisa que a gente fala aqui, de superação, motivação, etc e tal. É isso. Ferradaço esse filme. Não falei palavrão, Garcia. Não, mas eu ouvi de outra forma, tá? Só pra dizer. Mas é isso, que pena que nóis. Não deu pro Drogovic, porque também não seria nada sério pro Alonso, seria só uma dorzinha de barriga, coisa que a gente tem de vez em quando e não dá nada, né? Mas enfim. Seguimos esperançosos aí, Garcia. Seguimos. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Pra mandar mensagem pra mim, Garcia, tem meu Instagram, que é @GabrielGavinelli com 2 L's. Então, sempre muito bacana aí receber a mensagem do pessoal. Falei hoje da interação lá, manda pra mim. Isso. Depois manda pro Garcia também. E, de novo aí, @GabrielGavinelli com 2 L's. É isso. Quem quiser falar comigo... E, gente, vou falar uma coisa. Eu fico feliz quando eu mando mensagem. Então, mandem mensagens pra mim. Nem que seja pra fazer uma criança feliz aí. Né? Manda mensagem pra nós, né, Garcia? Isso, pô, adoro, cara. E aí... cadê o nome dele aqui? Que eu recebi a mensagem dele ontem, no meio do feriado. Vander Andreazzi. E ele falou... Fala, Garcia, que alegria ver vocês de volta com podcasts quase diários. Já falei isso antes, mas é sempre bom repetir. Ouvir vocês é como bater um papo com amigos sobre Fórmula 1, aquela sensação boa de proximidade. Quando vocês deram uma pausa aí nos podcasts diários, aí ele falou, acabei me afastando um pouco do formato, fui ver outras coisas, né? Ele falou assim, no YouTube de vocês, tal, e outros segmentos, ele disse. Ele falou assim, pô, mas ao mesmo tempo foi pelo YouTube que eu descobri que os podcasts aí de vocês voltaram com tudo, fiquei super animado, já tô na escuta. E ele falou, tomara que essa nova fase traga muitos episódios incríveis, obrigado por retornarem essa rotina que a gente tanto curte. Que legal, Vander, tamo juntasso, tamo firme e forte aqui. A cada dia, né, Gavi, a gente fala sobre novidades diferentes que a gente tá pensando pro ano que vem, então vem coisas muito legais, tanto aqui quanto no YouTube. Porra, total. Tanto aqui quanto no YouTube, já que ele também partiu um pouquinho pro formato do YouTube lá e o nosso canal tá indo legal também, então... Gente, obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando, sempre muito importante pra gente. Vou repetir a velha frase, porque como eu falei, a gente não se cansa, né, Gavi? E vou repetir a velha frase. O motivo da gente tá aqui é você que ouve. Senão eu ligava pro Gavi e a gente ficava trocando ideia de Fórmula 1 aqui, tá tudo certo. Mas não, a gente traz essa gravação exatamente porque tem você que ouve aí como o motivo de tudo isso existir. E é por isso que a gente tá aqui, né, Gavi? É isso, total, Garcia. E já que você falou, não vou dar spoiler, mas vou falar, fiquem ligados, porque vem novidades.
né, Garcia? Isso. E a gente conta também com todo mundo, né? Essas novidades só fazem sentido indo na sua onda, e se as pessoas também vierem com a gente, então tamo junto de volta aí, né, nessa rotina e com novidades aí feitas especialmente pra vocês, hein, Garcia? E fica a dica, entra lá nas nossas redes sociais, site F1 Mania, em todas, e no YouTube, porque vem coisas legais aí, vem coisas muito legais. Então entra lá hoje, ó, põe lá F1 Mania, ou então escreve site F1 Mania, que você vai encontrar o nosso canal do YouTube, que vem coisas muito legais em breve aí, certo? Obrigado, Gavi, tamo junto, cada um que assistiu aí, valeu demais, viu, Gavi? Valeu, tamo junto, parceiro, amanhã é nóis de novo. É isso, tamo sempre junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.